que está nos assistindo no Brasil, em outras partes do mundo, e eu agradeço gentilmente se vocês puderem cooperar nesse sentido. Também gostaria de avisar que esse ano a gente está utilizando as plataformas de redes sociais como apoio para fazer esse evento ainda melhor. O uso da hashtag BRForum17 e da hashtag Reframe Systems pode ser utilizado para enviar perguntas, fazer comentários, e agradeço a todos e todas que puderem também colaborar com a gente. Bom, sem mais delongas, gostaria agora de convidar... Peço desculpas, tenho que fazer um informe sobre a alteração da programação. Por detalhes técnicos, nós tivemos que mudar o painel de número 1, que seria sobre gênero e diversidade sexual, com o painel de educação, que seria realizado na Universidade de Oxford amanhã. De modo que o painel número 1 da manhã de hoje será o painel de educação. E amanhã teremos o painel de gênero e diversidade sexual em Oxford. E agora, dando início à nossa programação, eu gostaria de chamar ao palco o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. No ano passado, ministro, o senhor nos deu a honra de vir ao Brasil Forum, na condição de keynote, e nos deu uma aula sobre como pensar o Brasil um lugar melhor para todos e para todas. Além da vasta experiência que o ministro Barroso tem na área jurídica e dos títulos e das funções que ele ocupa e que conquistou ao longo dos anos, o ministro Barroso veio aqui hoje também receber um importante título. Ministro, é um prazer e uma honra para a equipe do BR Fórum 17 recebê-lo hoje na qualidade de presidente honorário do Brasil Fórum. Antes de passar a palavra para o ministro Barroso, gostaria de fazer um informe a todos os presentes que, de acordo com as regras da London School of Economics, nenhum tipo de manifestação política ou assédio pode ser considerado possível nesse recinto. Essas são as regras da universidade, as quais devem ser obedecidas não só pela equipe do Brasil Fórum, como também por todos os participantes. Agradeço a gentileza de todos os presentes. Eu preciso dizer que, de acordo com as regras da instituição, a gente não pode atrapalhar o andamento da programação. A gente fez esse Brasil Fórum no ano passado, tivemos o apoio e a parceria de todo o nosso público, e a gente espera que nesse ano também possamos contar com isso. Muito obrigado. Com a palavra, ministro Barroso. My dear friends, ladies and gentlemen, dear Professor Francisco Paniza, last year I was here with great pleasure, and I prepared my talk in English, and I was asked to deliver it in Portuguese. So I had to translate it back to Portuguese, which was kind of an awkward experience. So this year, they told me to speak in Portuguese. So this is what I'm going to be doing, but just letting you know that this was a request from the organizers. Eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre este tema, Reframing Systems, repensando, reordenando os sistemas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os organizadores desse fórum. O Brasil, de fato, precisa de ajuda, precisa de talento, precisa de patriotismo, precisa de idealismo, e é alvissareiro o fato de que um grupo de jovens se reúne, ainda que à distância, para compartilhar angústias, aflições e tentar repensar um país, eventualmente refundar um país
que até aqui, infelizmente, está aquém das suas potencialidades e cabe a nós empurrá-lo efetivamente para o seu destino. Evidentemente, eu quero agradecer a homenagem de ser presidente de honra deste evento e deste fórum. Homenagem boa é assim, em vida, que a gente pode saborear, celebrar, contar para os amigos, contar para os filhos, pode até tentar impressionar a própria mulher, embora quem seja do ramo saiba que essa é uma tarefa quase impossível nessa vida. Eu há pouco tempo atrás, estive na Universidade de Viçosa e lá fui saudado pelo presidente do centro acadêmico, que disse uma frase que eu acho extremamente interessante e que gostaria de compartilhar com vocês, inclusive para incentivá-los todos a voltar a tempo e a hora para o Brasil. E ele disse a seguinte fascinante frase: eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. E também essa é a mentalidade e esse é o espírito com o qual eu participo desse evento, plural, interdisciplinar, como deve ser a vida. Ninguém é dono da verdade, ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho. Portanto, a gente não trafega pela vida com uma mochila de certezas. Há uma frase feliz do Vinícius de Moraes em que ele diz: a maior solidão é bastar-se a si mesmo. Portanto, ninguém se basta a si mesmo. E a vida é plural, tem múltiplos pontos de observação, e todo mundo merece espaço, todo mundo merece ser ouvido e ser tratado com respeito e consideração. Eu dividi a minha apresentação em duas partes. Na primeira delas, eu procuro fazer uma avaliação do momento institucional brasileiro, das coisas que estão acontecendo e que precisam ser diagnosticadas adequadamente. E na segunda parte da nossa conversa, eu penso uma agenda para o Brasil, coisas que nós precisaremos fazer e que dizem respeito à criação de um país, independentemente de quem esteja governando. Eu ontem, quando vinha para cá, sentou-se do meu lado um cidadão britânico, indiano, e ele me perguntou assim: você trabalha para o governo? Eu disse: não, eu trabalho para o meu país. Portanto, não trabalho para governo nenhum, e a gente tem que pensar o Brasil e uma plataforma mínima que congregue as pessoas em torno do objetivo de fazer um país melhor. Eu gostaria de começar apontando algumas coisas boas que nós precisamos celebrar. A pior coisa que existe na vida é o pessimismo. Dizem que o otimismo não é garantido que ele dê certo, que ele torne as coisas melhores. Mas o pessimismo certamente dá certo. Ele torna as coisas piores. Portanto, não adianta pensar a vida de uma maneira pessimista. Eu gosto de ilustrar isso com uma passagem que eu ouvi meu querido amigo Carlos Aires, em que ele disse que o cidadão foi a um médico e o médico disse a ele: eu tenho uma notícia ruim para você e tenho uma notícia pior. Qual que você quer primeiro? Ele disse: me dá a ruim, né? E o médico disse: você só tem 24 horas de vida. Ele disse: meu Deus do céu, o que pode ser pior que isso? Estou para te falar desde ontem. Portanto, eu não gostaria de dar uma conotação negativa. E, portanto, nós precisamos olhar para trás para os 30 anos de democracia e, pelo menos, celebrar 3 façanhas importantes. A primeira: esses 30 anos de democracia nós conquistamos estabilidade institucional. 30 anos de legalidade constitucional, num país acostumado a golpes, contragolpes, quarteladas e quebra da legalidade constitucional. Eu bem sei, entendo e respeito, e não posso opinar, que muitas pessoas têm a percepção de que o que aconteceu no Brasil foi um golpe. E acho que essa é uma percepção política, legítima, que todos têm o direito de professar, assim como existem pessoas que têm uma visão diferente. A única observação que me parece importante assinalar aqui, do meu ponto de observação de um juiz constitucional, é que um tribunal constitucional não faz escolhas políticas.
um tribunal constitucional zela pelo cumprimento das normas constitucionais e das regras do jogo. As escolhas políticas têm que ser feitas pela sociedade. E, evidentemente, numa sociedade dividida, ninguém deve imaginar que a solução dos problemas políticos possa ter a sua última palavra no Supremo Tribunal Federal. Porque, se ele é um tribunal de todos, ele não pode escolher um lado. Este lado tem que ser deliberado pela sociedade e pela política. É, portanto, preciso ter a percepção de quais são as possibilidades e limites de um tribunal constitucional numa democracia. A segunda observação que eu gostaria de fazer é que, nesses 30 anos de democracia, nós conseguimos estabilidade monetária. Qualquer pessoa que tenha mais de 40 anos aqui, somos poucos, mas nós, os que somos jovens há muito mais tempo, convivemos com a inflação e com a hiperinflação devastadora e os sucessivos fracassos de planos econômicos que tornava a vida um inferno e penalizava, sobretudo, as pessoas mais pobres que não tinham como se proteger no mercado financeiro da desvalorização da moeda e da sua perda de poder aquisitivo. Portanto, a estabilidade monetária conquistada nesses 30 anos de democracia também é um fato que merece ser celebrado. E o terceiro fato que merece ser celebrado nesses 30 anos de democracia é a expressiva inclusão social que nós tivemos no Brasil nas últimas décadas e nesses 30 anos de democracia, em que mais de 30 milhões de pessoas saíram da faixa da miséria absoluta. O Brasil teve o maior crescimento de índice de desenvolvimento humano da América Latina nesses 30 anos. Tivemos um aumento expressivo na expectativa de vida, tivemos um aumento expressivo no acesso à educação e ampliação dos anos que as pessoas permanecem nas escolas. Portanto, antes de começar a fazer o diagnóstico severo que eu acho que é preciso fazer da situação corrente do Brasil, vale a pena relembrar que nós, em 30 anos de democracia, conquistamos estabilidade institucional, estabilidade monetária e conseguimos uma expressiva inclusão social. Em menos de uma geração, nós derrotamos uma ditadura militar, nós derrotamos a hiperinflação e conseguimos impacto expressivo sobre a pobreza absoluta. Não é pouco e, portanto, gostaria de começar com essa nota positiva. Passo à primeira parte da nossa conversa, que é uma análise do momento institucional brasileiro. Impossível não começar a análise do momento institucional brasileiro sem tratar do tema do combate à corrupção. E quero logo dizer que o modo como vejo esse fato, esse processo, esse fenômeno, é totalmente descolado de uma pessoa, de um governo e talvez até de uma geração. São disfunções que vêm de muito longe. Mas a verdade é que a corrupção favorece os piores. A corrupção é um universo em que os espertos levam vantagem sobre os bons. E, evidentemente, um mundo que seja dos espertos e não dos bons não é um mundo positivo. Corrupção significa levar vantagem indevida para fazer alguma coisa errada ou não fazer aquilo que deveria ter sido feito. O primeiro aspecto que deve ser assinalado aqui, triste como seja, é que a corrupção no Brasil não foi um conjunto de fatos isolados, desvios individuais, situações particulares. Nós vivemos no Brasil, tragicamente, uma situação de corrupção institucionalizada, disseminada. E onde você destampa, tem coisas erradas. Isso não começou nem ontem, nem anteontem, mas num processo dramático, isso foi se agravando ao longo do tempo. Um país em que, progressivamente, se vai descobrindo que onde havia uma licitação importante, tinha algum tipo de fraude. Portanto, essa é a primeira reflexão que tem que ser feita. E na vida a gente tem que fazer os diagnósticos certos, por mais penosos que eles sejam. A corrupção não foi um fato isolado. Havia esquemas
de arrecadação e distribuição, e eles eram institucionalizados, e eles envolviam agentes públicos, agentes privados, partidos políticos e membros do Congresso, que faziam uma farra com o dinheiro público. Dinheiro que não foi para a educação, dinheiro que não foi para a saúde, dinheiro que não foi para o transporte, dinheiro que não salvou vidas. E a corrupção não tem ideologia, não há corrupção de esquerda nem corrupção de direita. Não há corrupção dos outros e a corrupção dos meus. Ninguém pode ter corrupto de estimação. Portanto, nós temos que enfrentar este fato. Aconteceu, não adianta negá-lo e temos que pensar a vida a partir daqui. Eu devo dizer que ninguém deve acreditar que se faça ou se refunde um país com direito penal, com punições exacerbadas. Não é assim que a vida funciona. Um país se faz com educação, distribuição justa de renda e debate público de qualidade. Portanto, não é com direito penal, nem exacerbação do direito penal. Dito isso, porém, a verdade é que um direito penal absolutamente incapaz de atingir qualquer pessoa que ganhe mais do que 5 salários mínimos criou um país de ricos delinquentes, em que a corrupção passou a ser um meio de vida para muitos e um modo de fazer negócios para outros. Houve um pacto espúrio entre a iniciativa privada e o setor público para desviar esses recursos. E não é fácil desfazer esse pacto, como qualquer pessoa que esteja assistindo o que se passa no Brasil poderá testemunhar. Porque essas pessoas que desviaram esses recursos tantos anos, eles têm parceiros em toda parte. Têm parceiros até onde seria menos de se esperar. E, portanto, não é certo ainda que a gente tenha mudado essa mentalidade. Eu acho que o Brasil vive um momento parecido com um filme do Woody Allen chamado Match Point, em que a bola bate na rede logo ao início do filme e sobe. E por uma fração de segundos não se sabe bem de que lado que a bola vai cair. Portanto, nós precisamos ter certeza de que essa bola vai cair do lado certo, porque senão nós vamos continuar muito parecido com o que sempre fomos, trotando na história e sendo liderados pelos piores. A corrupção chegou a esse nível, a meu ver, por duas razões, por múltiplas razões, mas é possível apontar duas. A primeira delas é a impunidade. As pessoas eram honestas se quisessem ou se não quisessem, porque nada acontecia. Essa é uma mentalidade que nós estamos procurando modificar. Não é fácil, porque há uma tradição de 500 anos de que as elites brasileiras podem fazer aquilo que melhor lhes aprouver, em proveito próprio, e nada acontecerá. Portanto, não é fácil mudar esta mentalidade e efetivamente punir as pessoas que praticaram os delitos, mas sem punitivismo, respeitando o devido processo legal, o direito de defesa, a Constituição e as leis. Se nós fizermos o arrego que sempre se fez no Brasil, nós não estaremos dando o exemplo para as novas gerações de que ser honesto vale a pena. O segundo grande problema que gerou essa escala de corrupção, eu penso, é o sistema político brasileiro. O processo civilizatório, vejam, todas as pessoas têm em si o bem e o mal. O processo civilizatório existe para reprimir o mal e potencializar o bem. É isso que é a civilização. O sistema político brasileiro faz exatamente o contrário. Ele reprime o bem e potencializa o mal. Portanto, além de enfrentar o tema da impunidade, nós precisamos refazer este sistema político, a meu ver, com 3 objetivos principais: baratear o custo das eleições, aumentar a legitimidade democrática da representação política e facilitar a governabilidade pela formação de maiorias. E, portanto, gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre esse tema.
Eu preciso dizer que eu discuto esse tema há tantos anos, conversava com o eminente ex-ministro da Justiça, meu querido amigo Zé Eduardo Cardoso, há quantos anos a gente tenta mudar esse sistema político. Eu escrevi uma proposta de reforma política em 2006. E, desde então, passados quase 12 anos, a gente continua discutindo as mesmas coisas e não conseguiu mudar ainda. Mas eu me lembro de uma história que eu li certa vez, que o Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro, entrou num sebo, e ali no sebo ele encontrou um livro seu, com uma dedicatória para um amigo que ainda estava vivo. Ele tomou-se de grande indignação, comprou o livro e mandou para o amigo de novo, escreveu para fulano de tal, insistentemente. Bom, estou mais ou menos na mesma situação. Insistentemente tentando repensar o sistema político brasileiro. O sistema político envolve o sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, o sistema eleitoral, majoritário ou proporcional, e o sistema partidário. Nós temos problemas dramáticos nos três planos. Para atenuar esse hiperpresidencialismo brasileiro e este modelo que nos levou à crise que nós vivemos, e eu, saindo daqui e sem imprensa, estou disposto a conversar com qualquer pessoa da plateia sobre o que aconteceu no Brasil, e tal como eu penso. Da tribuna eu não posso dizer tudo o que eu penso, mas o hiperpresidencialismo brasileiro é um problema. E, portanto, uma proposta antiga de um semipresidencialismo, modelo francês, modelo português, com eleição direta para presidente da República, competências importantes no presidente da República, mas competências de Estado, e não o varejo da política, que deveria ficar com um primeiro-ministro, este sim sujeito às tempestades, aos vendavais da rotina da política e da sustentação política, e, portanto, um modelo em que você possa fazer as mudanças na gestão política ordinária sem comprometer a estabilidade e sem passar pela crise que nós passamos no ano passado. Mas a questão do semipresidencialismo não é o que está na mesa, mas é nos momentos de bom tempo que a gente conserta o telhado. E, portanto, este é um tema que devia entrar na agenda brasileira, nem que seja mudar o sistema de governo para daqui a 8 anos. Mas esse hiperpresidencialismo latino-americano é uma usina de crises e ninguém está imune a elas. O sistema eleitoral brasileiro é provavelmente a combinação dos piores elementos possíveis. É um sistema em que, para a Câmara dos Deputados, a votação é em lista, o sistema é proporcional, lista aberta, com possibilidade de coligações. É tudo de ruim. Por quê? Em primeiro lugar, é muito caro. Um candidato a deputado em São Paulo precisa disputar 30 milhões de votos. Uma campanha para deputado federal em São Paulo custa milhões de reais. Ela custa possivelmente 10 vezes mais do que tudo que o parlamentar é capaz de arrecadar legitimamente ao longo dos 4 anos do seu mandato. Portanto, se a campanha custa 10 e o máximo que eu consigo ganhar é 1, não é difícil adivinhar a maior parte do problema de corrupção política que há no Brasil. As pessoas vão buscar essa diferença em algum lugar. E aí começa a corrupção. E, portanto, enquanto nós não baratearmos o sistema político, o modo de eleição, não haverá como estancar esta sangria de recursos que migra para a corrupção. Onde há demanda, há oferta. E, portanto, se não vier de empresa, vem do crime organizado, vem de alguma coisa errada. Portanto, o que a gente tem que fazer é baratear o custo das eleições. Esse é o passo número 1 a se fazer. Mas há um outro problema, é que nas eleições para a Câmara dos Deputados, no sistema proporcional, o eleitor vota em quem ele quer. Bom, só que ele elege quem ele não sabe, porque mais de 90% dos candidatos são eleitos com transferência de votos intrapartidária. Portanto, nós temos um sistema
em que menos de 10% dos deputados federais foram eleitos com votação própria. E o que é pior, o eleitor não sabe quem ele elegeu e o eleito não sabe por quem ele foi votado. Portanto, é um sistema with no accountability. O eleito não tem a quem prestar contas e o eleitor não sabe de quem cobrar. Portanto, além de um problema de custo, nós temos um problema de legitimidade democrática. E, por fim, nós caímos num sistema partidário em que nós temos mais de 35 partidos políticos e, para compor uma base mínima de sustentação política, num modelo que nem tem fidelidade partidária, o presidente da República fica refém de ter que negociar para cada votação importante com uma pluralidade, não é nem de partidos, é de indivíduos, cada um com um interesse, às vezes interesse público e às vezes apenas uma goela grande. Portanto, é um sistema que impõe ao presidente da República ser refém do fisiologismo. E se ele não aceitar ser refém do fisiologismo, ele está sujeito a todo tipo de retaliação, como nós bem também testemunhamos no período recente da história brasileira. Portanto, é tudo muito ruim e é inacreditável que, passado tanto tempo, essas pessoas não consigam, com uma dose de patriotismo, uma dose de idealismo, desfazer isso e refazer um modelo decente. O grande problema da democracia brasileira é que as mudanças que nós precisamos com urgência para serem feitas democraticamente, como se impõe, depende da atuação das pessoas que vão ser afetadas pelas mudanças que a gente precisa. Portanto, esta é a grande dificuldade e a grande contradição democrática que tem nos mantido rodando no mesmo lugar e aumentando o buraco de um sistema político, onde já aprovados, inclusive, no Senado, pelo menos o fim das coligações em eleições proporcionais e a cláusula de barreira, isso não avança. As coligações, a meu ver, são inconstitucionais. Elas fraudam a vontade do eleitor. Por exemplo, numa das eleições passadas, o PT se coligou em Minas Gerais com o PRB. O PT é um partido que tem um discurso feminista e pró-descriminalização do aborto. O PRB é um partido de base evangélica e, portanto, contra determinadas posições das mulheres e, mais ainda, contra a descriminalização do aborto. Pois, em Minas Gerais, quem votou no PT pode ter eleito um pastor evangélico, ou quem votou num pastor evangélico pode ter eleito uma pessoa que tem uma posição muito mais progressista. Portanto, é um sistema que frauda a vontade do eleitor. Além de não saber quem você está elegendo, você pode estar votando, o seu voto pode parar para eleger alguém que pensa o oposto do que você desejaria. Portanto, é preciso revisitar isso com urgência desesperada, aprovando o fim das coligações em eleições proporcionais, aprovando o fim da cláusula de barreira e experimentando um modelo que possa baratear as eleições e que eu acho que, para combinar e conciliar diversos interesses legítimos, deveria ser o voto distrital misto. A classe política deve ao Brasil a mudança do sistema eleitoral, sob pena de tudo continuar como sempre foi. Eu disse isso do meu primeiro voto ao entrar no Supremo no mensalão. Se não mudar o sistema político, toda a energia que nós gastamos vai se dissipar por nada. E aí nós vamos ficar num país em que o direito penal fica enxugando gelo, quando uma mudança no sistema político é o que verdadeiramente faria diferença. Não vou gastar tempo, mas só para registrar a minha posição, uma outra mudança importante é uma redução drástica do foro privilegiado, porque este é um sistema, é um modelo que não funciona. Aliás, ele funciona, porque ele foi feito para não funcionar, e ele não funciona. Portanto, até se pode dizer que ele funciona. Mas o poder, o Supremo, não tem condições de exercer esse papel bem, não exerce. Há uma mentalidade atrasada no Brasil de que competência é poder. Quanto mais competência eu tenho, mais poder eu tenho. Essa é uma visão ruim da vida. A gente deve querer poder quando pode exercer bem. Se não pode exercer bem, você deve delegá-lo
passá-lo adiante para quem possa exercê-lo bem. As questões prescrevem no Supremo, o Supremo leva muito mais tempo para receber uma denúncia, não é culpa dos ministros, creio em mim, é um procedimento lento, totalmente diferente do que ocorre em primeira instância. O Supremo leva 1 ano e meio para receber uma denúncia, um juiz de primeiro grau leva 48 horas. Portanto, é simplesmente porque o sistema não funciona, porque ele é feito para não funcionar. O poder, numa democracia, não pode existir para o juiz proteger os amigos e perseguir os inimigos. O poder tem que existir para fazer o bem e para fazer justiça. Esta é uma competência em que o Supremo não consegue fazer a tempo e a hora nem o bem, nem a justiça, e ainda sofre um contágio político indesejável. Portanto, traz desprestígio para o Supremo e um sentimento de impunidade para o país. Temos que mudar isso pelo bem do Supremo e pelo bem do país. Um último tópico, antes de passarmos para uma agenda propositiva, diz respeito um pouco a esse papel que o Poder Judiciário tem exercido no Brasil. Decisão política deve ser tomada por quem tem voto. Portanto, numa democracia e no modelo ideal, cabe à política tomar as decisões políticas em geral. Há, no Brasil, no entanto, uma judicialização muito abrangente. A judicialização é um fenômeno mundial do segundo pós-guerra, em que houve esta ascensão do poder judiciário, sobretudo da jurisdição constitucional, por parte das Cortes Supremas. Esse fenômeno é potencializado no Brasil por uma Constituição extremamente abrangente, e trazer uma matéria para a Constituição significa judicializá-la em potencial, porque as normas constitucionais são base para determinadas pretensões, e, no Brasil, este fenômeno da judicialização também é potencializado por um custo relativamente baixo de litigar em juízo e por um acesso relativamente fácil ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, o modelo institucional brasileiro facilita a judicialização. Paralelamente a isso, nós temos vivido um momento, que todos acompanham, de um certo desgaste da política, uma certa perda de credibilidade e de legitimidade, que faz com que muitos atores sociais, em lugar de irem disputar espaço no Congresso ou no debate político, acaba optando pela judicialização. E, portanto, parte do debate político hoje relevante é feito no Poder Judiciário em razão do desprestígio da política. É preciso revalorizar a política, porque este é o modelo ideal. Mas, apenas para deixar documentado, a judicialização não é uma iniciativa expansiva do judiciário. Os atores sociais é que passaram a procurar o judiciário pelo seu desencanto com a política. E é por esta razão que é preciso revitalizar a política, porque a política é que é o espaço próprio. Além disso, a parte das tensões havidas no Brasil nos últimos anos, todas elas desaguaram no judiciário, até porque os segmentos derrotados na política acabam indo também eles buscar tutela no judiciário, de um lado ou de outro. Portanto, há uma circunstância brasileira que, inclusive, gera uma certa quantidade de fricção entre os poderes. Por exemplo, o rito do impeachment teve o seu capítulo final definido pelo Supremo Tribunal Federal, nesse caso específico, até por mim mesmo. Porque o impeachment é um procedimento excessivamente dramático dentro de uma democracia para poder ser conduzido por uma pessoa que ia mudando as regras do jogo ao longo do caminho. E aí, o Supremo, a meu ver, acertadamente, parou o jogo e disse: as regras têm que ser pré-definidas, as regras vão ser as mesmas que valeram para o presidente Collor em 1992 e, portanto, o jogo recomeçou de acordo com aquelas regras, gerando, evidentemente, uma fricção
entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo naquele momento. A verdade, respeitando aqui novamente as posições diversas, o Supremo se animou a intervir para impor um procedimento pré-definido, porque a democracia impunha isso, mas depois o Supremo não se dispôs a refazer o julgamento de mérito do Poder Legislativo, certo ou errado, sobre isso eu não posso falar aqui, mas mérito político. E mérito político, para bem e para mal, não é papel do Supremo Tribunal Federal arbitrar. Outro problema, outra fricção foi o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, tanto da presidência da Casa quanto do seu mandato. Novamente, um momento de tensão protagonizado pelo Poder Judiciário, convencido de que este ator político interferia indevidamente com investigações que estavam em curso. Outro momento de fricção foi quando o Supremo entendeu que quem esteja denunciado criminalmente com denúncia recebida pelo Supremo não pode figurar na linha sucessória do presidente da República. Outro momento de fricção política foi a prisão de um senador da República, documentadamente flagrado, tentando interferir com uma determinada investigação. Outros momentos importantes foram descumprimento no Poder Legislativo do processo legislativo, desrespeitando a Constituição e a vontade das maiorias. Todas essas intervenções e todas essas judicializações, a meu ver, foram necessárias e acho que o Supremo atuou como deveria ter atuado. Mas eu estou pontuando esses episódios para deixar evidenciado esta expansão da judicialização e como o Supremo Tribunal Federal passou a ser o cenário do capítulo final de muitas disputas no Brasil, não por escolha, mas por circunstâncias da Constituição e da vivência brasileira. Minha posição sobre judicialização, que é diferente de ativismo. Judicialização é a possibilidade de ir ao judiciário. Ativismo é a atuação mais expansiva do judiciário quando interpreta a Constituição. E, embora ativismo tenha assumido uma conotação negativa como exercício impróprio do Poder Judiciário, portanto, é preciso encontrar outra palavra, mas ativismo judicial é como o colesterol, tem do bom e tem do ruim. Há áreas em que o Poder Judiciário não deve intervir, espaços de decisão política, como eu falei, questões econômicas, não é um bom espaço do Judiciário, deliberações político-administrativas do tipo demarcação de terras indígenas, transposição de rios, esses não são temas em que o Poder Judiciário, como regra, deva interferir. Mas, em outros, o Poder Judiciário tem o dever de interferir, seja para assegurar direitos fundamentais, seja para proteger as regras do jogo democrático. O Judiciário assegurou liberdade de expressão, derrubando o artigo do Código Civil que previa autorização para escrever biografias. O Supremo Tribunal Federal interveio para assegurar direitos das uniões homoafetivas. O Supremo está intervindo, o julgamento está em curso para proteger direitos das pessoas transgênero. O Supremo interveio, está deliberando a questão do direito de privacidade e do porte pessoal de maconha para consumo próprio. Portanto, há questões que um tribunal tem que intervir e há outras que ele não deve intervir. Mas na proteção dos direitos fundamentais e na imposição, por vezes, de uma agenda iluminista mínima para o país e para a proteção das regras do jogo democrático, se o Supremo não intervier, não haveria alternativa possível e democrática. Agora, evidentemente, como tudo que é humano e tudo que é dessa vida, o Supremo Tribunal Federal também erra. E tem decisões das quais eu divirjo, e tem decisões que eu acho que, inclusive, produziram efeitos negativos de longo prazo. Eu certamente incluiria, dentre essas, a que declarou inconstitucional a cláusula de barreira e que, de certa forma, permitiu essa multiplicação de partidos que nós ainda hoje temos
no Brasil. Eu gosto de selecionar também, como uma decisão que deve figurar em qualquer futura antologia de barbaridades jurídicas, a decisão do Supremo que manteve o monopólio postal da empresa de Correios e Telégrafos na era da internet. É mais ou menos como aparar vento com as mãos. Quer dizer, por decisão do Supremo, os Correios ainda detêm o monopólio postal. Detém o monopólio do que não dá lucro, que é levar carta. Portanto, é uma decisão que não para de pé com todas as vênias de quem pense diferentemente. Portanto, muito rapidamente, com a superficialidade inevitável de quem tem um prazo determinado para falar, este é um passeio sobre alguma das nossas vicissitudes atuais, eu diria. A questão do combate à corrupção, a necessidade imperativa de reduzir o foro privilegiado, a aflição desesperada com que nós precisamos de uma reforma política e a necessidade de restituir a política no centro do sistema político brasileiro, como é nas democracias em geral. Quando o Congresso Nacional deliberou sobre a possibilidade de pesquisas com células-tronco embrionárias, deu traço no Ibope. Nenhum debate público. Quando o Procurador-Geral da República propôs uma ação perante o Supremo para discutir e sustentar a inconstitucionalidade das pesquisas com células-tronco embrionárias, houve um debate nacional no país. Portanto, evidentemente, há uma distorção em que os temas se tornam debates nacionais quando chegam no judiciário e não quando tramitam pelo poder legislativo. A gente na vida, e, portanto, eu acho que esse é um diagnóstico importante. É preciso recuperar e redignificar a política para que ela volte a ocupar o espaço que lhe é próprio. E acho que esse é o diagnóstico mais importante a ser feito no Brasil atual. Restabelecer o espaço de dignidade da política. Se a gente errar o diagnóstico, não há como a gente acertar na solução. Eu lembro da história do sujeito, história antiga, quando o velho samurai da VASP fazia a viagem da ponte aérea Rio-Niterói, ele começou a chacoalhar em turbulência, o sujeito começou a passar mal e vomitou, encheu um saquinho, vomitou, encheu outro saquinho, veio era um moço aflito e falou: o senhor está com falta de ar? Ele disse: não, minha senhora, estou com falta de terra. Portanto, a gente na vida tem que saber qual é o problema que a pessoa está passando para não dar a medicação equivocada. E com isso nós passamos à segunda parte da nossa conversa, que é pensar uma agenda para o futuro, que independe de governo. Há coisas na vida que independem de governo. É aquela história: você trabalha para o governo? Não, eu trabalho para o meu país. Portanto, não importa de que lado você esteja do espectro político, há coisas que a gente precisa fazer. Uma outra distorção que a política criou é: eu tento fazer, não consigo. Se o outro está no meu lugar, eu não deixo ele fazer também. O que nós verificamos, e isso é multipartidário no Brasil. Portanto, eu não consegui fazer a reforma da Previdência que eu queria. Mas também não vou deixar você fazer a sua. Portanto, esta é uma instância em que a política derrota o patriotismo. É muito ruim. Portanto, a gente tem que ter compromissos com denominadores comuns mínimos de bem para o país que transcenda esse interesse imediato da disputa eleitoral. Eu penso que uma agenda progressista para o Brasil, e aí vai uma visão de mundo, evidentemente, ela deve incluir democracia, livre iniciativa e justiça social. Esse é o tripé de uma agenda brasileira. Nessa agenda brasileira, que eu acho importante, uma das coisas que nós precisamos fazer no Brasil é valorizar a iniciativa privada, o empreendedorismo e a inovação social. Nós criamos um país que, há 500 anos, tem um Estado muito poderoso e as pessoas, as empresas, são viciadas em Estado. Tudo no Brasil depende desse oficialismo,
de empresa de telefonia, a fantasia de carnaval, tudo esperando financiamento público, tudo esperando dinheiro público, favor do presidente, favor do governador, favor do prefeito, que registra a presença do eminente ex-prefeito de São Paulo, doutor Fernando Haddad. Portanto, não pode ser um país em que tudo depende, nós precisamos de livre iniciativa. Nós criamos um modelo de capitalismo de Estado que era justificável quando ele começou, porque a alternativa era entregar setores estratégicos à iniciativa privada estrangeira. E, portanto, criou-se um certo capitalismo de Estado. Fábrica Nacional dos Motores, na década de 40, Companhia Siderúrgica Nacional, Chesf, depois vem década de 50, Petrobras, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o antecessor do BNDE. Depois vem o regime militar, que, paradoxalmente, criou dezenas, quando não centenas, de empresas estatais. A estatização no Brasil é um fenômeno do governo militar. E, portanto, esse capitalismo de Estado gerou na sociedade brasileira a ideia de que capitalismo se faz com benesses, favores, licitações discutíveis, concorrências com favorecimento, latifúndios que são protegidos. Portanto, a sociedade brasileira ainda tem uma visão ruim da livre iniciativa que nós precisamos derrotar, porque o que a história demonstrou é que a livre iniciativa é melhor geradora de riquezas do que o modelo estatizante e de planejamento central. Não é porque eu quero, eu já fui militante da outra crença. Mas a gente tem que respeitar a história. E os fatos demonstraram que a livre iniciativa é a melhor geradora de riqueza. Portanto, quem tem compromissos com a causa da humanidade tem que se preocupar em como distribuí-las. Mas já não há dúvida histórica, neste momento, de como elas devem ser geradas. Portanto, nós precisamos superar este preconceito na sociedade e, evidentemente, precisamos convencer os empreendedores brasileiros que capitalismo é feito de risco, concorrência e igualdade entre os atores econômicos. Porque, no Brasil, com frequência, os grandes atores econômicos gostam mesmo de financiamento público, reserva de mercado e cartelização. Portanto, um sistema em que prevalece financiamento público e reserva de mercado para as grandes empresas não é capitalista. Essa é uma espécie de socialismo para ricos, que é um pouco o que nós tivemos no Brasil. E aí chegamos a um outro item da agenda brasileira, que é o redimensionamento do Estado. O Estado brasileiro ficou grande demais. E vou falar disso logo adiante, mas ele não é grande demais por causa de programas sociais. Essa é uma distorção ideológica. Ele é grande demais porque ele está presente em áreas que não deveria estar e porque nós criamos um quadro de burocracia estatal maior do que a sociedade é capaz de sustentar. E, portanto, o país paga 4% do PIB com funcionalismo público, e isso hoje se tornou um problema, sobretudo nos Estados-membros da Federação. Todos estão quebrados. Os Estados estão tomando dinheiro emprestado para pagar salário. E, além de pagar salário, tem custeio, tem que manter a polícia, tem que manter os hospitais e tem que fazer algum tipo de investimento, senão você fica estagnado. Portanto, se você está pegando dinheiro emprestado para pagar salário, significa que você não está podendo fazer mais nada. O que, evidentemente, revela o superdimensionamento do Estado no Brasil. E aqui eu gostaria de contribuir para desfazer o dogma falsamente progressista de que onde está o Estado, ali você vai ter justiça social e melhor distribuição de riquezas. É mentira. O Estado brasileiro é um Estado apropriado privadamente, de longa data, como os fatos que estão na imprensa bem revelam. O Estado brasileiro é um Estado do atraso, é um Estado do favorecimento das elites. E, portanto, um mercado regulado adequadamente é muito mais democrático
do que esse Estado corrompido e apropriado privadamente que nós temos no Brasil. Portanto, é preciso acabar com esse dogma de esquerda antiga e atrasada e ser progressista. Ser progressista no Brasil muitas vezes significa enfrentar uma direita reacionária e uma esquerda conservadora. Conservadora de dogmas superados pela história e conservadora de privilégios corporativos. Tanto ser progressista no Brasil hoje significa ter inimigos à direita e à esquerda. Progressista identificado como compromisso com o avanço social, com a emancipação das pessoas e de fazer com que elas tenham uma vida melhor. Portanto, redimensionar o Estado, que seja um bom regulador, que seja um bom distribuidor de riquezas, mas não esse Estado que é um protagonista desastrado de iniciativas políticas e econômicas. Há um conjunto de reformas que são imprescindíveis, que eu gostaria também de compartilhar. Evidentemente, não estou aqui como ministro do Supremo, estou aqui como um professor que pensa o Brasil há muitos anos. Eu estou ministro, mas eu sou um professor. E, para falar a verdade, esse é o espaço da vida que eu gosto mesmo de habitar, trocar ideias e ouvir as pessoas de uma maneira geral. Eu estou aqui seguindo o tempo que me deram de 60 minutos, eu vou até tentar abreviar. Muito bem. A primeira reforma imprescindível é a da Previdência. Os debates no Brasil, o debate público no Brasil, às vezes fica comprometido porque as pessoas escolhem um lado e aí elas não precisam dos fatos. As pessoas na vida têm direito à própria opinião, mas não têm direito aos próprios fatos. Portanto, a gente tem que fazer um debate público sobre fatos. Fatos. O setor público e o setor privado de previdência no Brasil, portanto, tanto o regime próprio quanto o regime de previdência privada, o do INSS, consomem 54% do orçamento brasileiro. 54% do orçamento vão para o sistema previdenciário. É mais do que o dobro de tudo o que o país gasta com educação, com saúde e com todos os programas sociais aí incluídos Bolsa Família, Minha Casa e Minha Vida. Portanto, a primeira coisa a fazer é diagnosticar que este sistema ficou grande demais, sendo que ele cresce exponencialmente e daqui a pouco vai chegar a 80%. Portanto, se nós não fizermos uma reforma da Previdência importante e drástica, nós vamos entregar para os nossos filhos um país arruinado. Um país arruinado não é nem de esquerda nem de direita, é um país arruinado. Basta olhar a Venezuela. Ah, não, mas foi uma ruína progressista. Ah, bacana. Portanto, não existe ruína de esquerda e ruína de direita. Responsabilidade fiscal não tem ideologia, porque quem gasta mais do que arrecada, ou tem que tomar dinheiro emprestado repetidamente, aumentando os juros, ou tem que imprimir dinheiro criando inflação. Juros altos e inflação penalizam os pobres. Portanto, responsabilidade fiscal é progressista, impede uma fórmula que penaliza os pobres. Portanto, já aqui um pouco acelerando, sem entrar muito em detalhes, a reforma da Previdência. Em um país do mundo, as pessoas se aposentam, como no Brasil. Eu tive um sócio, eu tenho até a quem quero muito bem, que está vivo ainda, que se aposentou aos 44 anos. Ele tem 84, felizmente, bem de saúde, mas há 40 anos ele vive às custas da sociedade, de um povo pobre que paga a aposentadoria dele. Ninguém pode achar isso bom. Nem 50, o mundo se aposenta aos 65 anos. E, portanto, por que a gente vai ter uma regra diferente? É claro que você pode ter situações especiais, ou para o trabalhador rural, ou para quem trabalha em determinadas situações, mas, como regra geral,
Tem que ser 65 anos. No Brasil, o óbvio é dificílimo, mas tem que ser assim, 65 anos. Tem que ter um teto igual no setor privado e no setor público. O setor previdenciário brasileiro é uma imensa transferência de renda dos pobres para os ricos, porque os 30 milhões aposentados no INSS custam um pouco mais do que 1 milhão aposentado no setor público. E todo o resto da sociedade financia essa transferência de renda. Portanto, quando eu vejo um pobre contra a reforma da Previdência, me dá uma tristeza imensa, porque ele não sabe que ele está pagando aposentadorias nababescas de um sistema que é feito para tirar dinheiro dele. Isso não tem ideologia, não é nem de esquerda nem de direita. Se o pobre estiver sustentando o rico, o sistema é perverso e é injusto. Portanto, esse é o sistema que tem que mudar. A reforma tributária, eu vou passar batido, é preciso simplificar o sistema. Todas as empresas gastam uma fábula com compliance tributário e é preciso fazer um sistema menos regressivo. A tributação no Brasil, parte expressiva dela, é baseada em impostos indiretos, IPI, ICMS e ISS, basicamente IPI e ICMS, impostos que incidem sobre o consumo, de modo que, tirando a cesta básica, impostos que eu e o meu caseiro pagamos o mesmo percentual. Não pode ser justo. Portanto, nós tributamos demais o consumo, tributamos de menos renda e capital. E uma brevíssima referência para encerrar, a reforma trabalhista. De novo, a gente na vida tem que trabalhar com fatos e não com escolhas ideológicas prévias. O Brasil, sozinho, tem 98% das reclamações trabalhistas do mundo. O Citibank saiu do Brasil, na operação de varejo, porque tinha 1% da sua receita no Brasil e 93% das reclamações trabalhistas. Eu quero dizer que sou a favor da justiça do trabalho, tenho amigos na justiça do trabalho, sou a favor dos direitos dos trabalhadores, núcleo fundamental, não é isso que está em questão. Mas há alguma coisa errada num sistema em que o Brasil sozinho tem mais reclamação trabalhista do que o mundo inteiro. E, portanto, nós precisamos pensar também neste capítulo. Uma palavra sobre educação. Não vou poder entrar em detalhes, a doutora Cláudia Costin estará aqui e ela é a grande especialista nisso, mas um comentário eu gostaria de fazer, porque eu fiz ele aqui no ano passado e fiquei com ele na cabeça e elaborei um pouco mais. Alguém tinha me feito uma pergunta. Quando houve a transição de um governo para outro, há pouco mais de um ano atrás, todas as pessoas, formadores de opinião e a imprensa estavam preocupados com quem seria o ministro da Fazenda, quem vai ser o presidente do Banco Central e quem vai ser o presidente do BNDES. Este era o grande tópico da agenda, todo mundo preocupado. Educação entrou no racha político geral, vai ficar com um partido A, B ou C. Bom, nada pessoal contra o ministro da Educação, que é uma figura muito distinta. Mas a verdade é que a educação é um slogan, ela não está no topo da agenda. Se estivesse no topo da agenda, nós teríamos discutido quem vai ser o ministro da Educação. Portanto, minha proposta em matéria de educação é, nós vamos dar à educação a mesma dignidade que nós damos à economia. E, portanto, vamos pensar quem são os melhores nomes, quais são os projetos que mais deram certo nos outros países, quem sabe uma boa consultoria internacional, se for necessário, e ter projetos de curto, de médio e de longo prazo para ensino básico e para a universidade, que precisa urgentemente de pensamento crítico e ser repensado. Um modelo em que todo ano tem 3 meses de greve, ninguém pode achar que presta. Portanto, é um sistema que tem que ser repensado. Nós estamos atrás de todos os nossos concorrentes em matéria de educação superior. Índia, China, Rússia. Nós estamos atrás até da América Latina em matéria de ensino superior. Portanto, é preciso repensar modelos diferentes de financiamento da universidade pública e fazer concursos e ter aulas em inglês, em português e em espanhol, fazer concursos mundiais, trazer gente boa onde tiver e criar uma nova universidade no Brasil que não seja pendurada no Estado. O Estado tem deveres,
mas a universidade tem que ser capaz também de caminhar com as próprias pernas. Eu tinha, mas agora vou precisar encerrar, porque os organizadores me pediram para acabar um pouquinho antes, uma agenda social. Sim, porque um país é feito para as pessoas viverem com mais dignidade, com mais qualidade de vida, com mais informação, com a capacidade maior de serem felizes, de terem acesso à educação, às coisas em geral, e à saúde. Portanto, tudo que a gente está falando é para melhorar a vida das pessoas. Portanto, nós temos que ter uma agenda social que inclua habitação popular. O país tem 6 milhões de déficit em unidades habitacionais, saneamento básico, precisamos de é a principal política pública de saúde. Nós estamos atrasados. Muitos lares não têm esgotamento sanitário e mais ou menos 50%, e mais de 70% dos municípios não têm nem tratamento de esgoto. Jogam in natura na natureza, comprometendo também o meio ambiente. Precisamos de reflexão sobre mobilidade urbana. Os trabalhadores, o prefeito de São Paulo certamente terá lidado com isso. As pessoas levam 1h30, 2 horas, 3 horas por dia para chegar e voltar do trabalho. Isso torna a qualidade de vida péssima. Portanto, habitação minimamente digna, saneamento e transporte público minimamente adequado são requisitos para uma vida boa, para uma vida digna, para uma vida com qualidade. As pessoas vivem para serem felizes e não para viverem atormentadas, sem esgoto, sem condução. Eu incluiria o dever de continuar com os programas sociais relevantes, e há uma ficção errada de que são os programas sociais os responsáveis pelo déficit público. Bolsa Família, que foi um importantíssimo programa social, não corresponde nem a 1% do orçamento. Portanto, a ideia de que a crise fiscal se deve à assistência aos pobres é um erro, é uma manipulação ideológica em favor dos de sempre. Há um item de proteção ambiental, há itens importantes na agenda brasileira, não apenas econômica, como a questão da legalização, de como lidar com as drogas. A guerra ao tráfico, tal como praticada no Brasil, é um fiasco. Temos 200 mil jovens presos por delitos associados às drogas, entram sem nenhuma periculosidade, saem feras dominadas pelas facções. Temos um item importante na agenda de descriminalização do aborto, que é uma medida importante, não importa o que cada um pense para si e filosoficamente, para não penalizar mulheres pobres. Há muitos itens de uma agenda brasileira que eu vou precisar, no entanto, deixar de atribuir aqui, mas eu me lembrei quando eu tive numa palestra recentemente, a pessoa me apresentou, está aqui o ministro Barroso, que, como advogado, defendeu as uniões homoafetivas, como ministro votou pela descriminalização da maconha, e, ministro, eu queria dizer para o senhor que a próxima agenda, a próxima pauta progressista são as uniões poliafetivas, de modo que nós contamos com o senhor também para a defesa deste capítulo. Eu disse, olha, vou pensar na vida democrática, nenhum tema é tabu, mas é que eu já sou convidado para a Marcha da Maconha. Eu já sou convidado para a Parada Gay. Preocupa-me o tipo de evento que vão me convidar se eu apoiar as uniões poliafetivas. Pois eu queria concluir esse tema em que eu, evidentemente, tratei de muitas coisas com o déficit de profundidade inevitável nas circunstâncias de uma palestra corrida. Eu escrevi um texto que terei prazer de compartilhar. Mas eu gostaria de terminar lembrando os seguintes pontos. O Brasil só existe verdadeiramente há 200 anos, 208 anos, com a vinda da família real em 1808. Porque antes disso, os portos eram fechados, portanto, o Brasil não podia ter comércio com nenhum outro país que não Portugal. Era proibido haver estradas na colônia. Era proibido haver manufaturas. Não havia escola há 208 anos. Não havia escola primária no Brasil. Tinha uma outra escola religiosa, mas não tinha escola primária. E, consequentemente, 98% da população era analfabeta. 1/3 da população era de escravos. Não tinha dinheiro
As trocas eram feitas por escambo. Portanto, 98% da população analfabeta, 1/3 de escravos. Pior, ou tão ruim quanto, nós éramos herdeiros de uma tradição que não era a tradição da Magna Carta inglesa, que é desde 1215. Nós tínhamos a tradição portuguesa, nossos queridos ancestrais, mas era a tradição do último país da Europa a acabar com a Inquisição, o último país da Europa a acabar com o tráfico de escravos, o último país da Europa a acabar com o absolutismo. E, apesar disso, em 200 anos, nós criamos uma das 10 maiores economias do mundo, uma democracia, com todas as suas circunstâncias, que desfruta de estabilidade institucional, e estamos aqui pensando como fazer um país para o futuro. Há 40 anos atrás, quando eu estava na faculdade, nós pensávamos como acabar com a tortura, como acabar com a ditadura, como criar uma mentalidade democrática num país devastado. Agora nós estamos pensando numa agenda construtiva, uma agenda que possa fazer com que a gente mude de patamar, patamar ético, patamar econômico e patamar social. Portanto, a nossa agenda hoje é muito melhor do que a de 40 anos atrás. Portanto, a ditadura parecia invencível e ela se foi. A inflação parecia invencível e ela se foi. A pobreza extrema parecia invencível e nós derrotamos. E, portanto, a corrupção também não é invencível. A gente só não pode desperdiçar esta chance. Eu li uma frase esses dias que achei interessante, era em inglês mesmo, que dizia assim: Life is not about waiting for the storm to pass. Life is about learning to dance in the rain. A vida não é esperar a tempestade passar. A vida é aprender a dançar na chuva. Portanto, eu penso que, apesar de todas as circunstâncias, nós estamos fazendo um país melhor. Pode não parecer, mas nós estamos mudando o Brasil para um patamar acima. Não é só que nós pioramos, é que nós ficamos mais exigentes. Não é só que o país piorou, nós ficamos mais exigentes. Nós queremos mais. E é isso mesmo que pessoas como vocês ajudarão a fazer. E, evidentemente, enquanto não chega um mundo ideal, eu me movo pelo seguinte slogan pessoal: não importa o que esteja acontecendo à sua volta, faça o melhor papel que puder. Obrigado. Ministro Barroso, eu acho que o público já se manifestou agradecendo pela aula que nós tivemos aqui, pelas suas considerações, opiniões e ideias. E eu gostaria agora de, mais uma vez, em nome da equipe do BR Fórum 17, agradecê-lo. Só não sei se continua a chamá-lo de ministro ou de presidente honorário a partir de agora. É uma decisão que a gente ainda tem que tomar. Mas muito obrigado uma vez mais. Muito obrigado. Obrigado.